Galerinha, como vocês estão? Hoje vai ter uma coisa muito legal. Você sabe o que é, Laura? Tem Jesus. Se preparem que o nosso culto vai começar. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, onde eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Hoje eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor.
se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Graça e paz, amados, mais uma vez aqui para falarmos dos dízimos e das ofertas. Eu vou ler um texto que se encontra em Provérbios, só são 3 versículos, o versículo 1, o 9 e o 10, que está no capítulo 3 de Provérbios, que diz assim: Meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Aleluias! Vemos aqui que o Senhor nos chama de filho. Aqui no primeiro versículo ele diz assim que filho meu, ele nos chama de filho. E ele pede para que nós não esqueçamos dos mandamentos dele. No verso 9, ele diz para honrarmos com os nossos bens. E um dos mandamentos que o Senhor nos deixou é devolver os dízimos e as nossas ofertas. E devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos honrando ao Senhor e também sustentando a igreja com todas as necessidades que a igreja tem. Se nós honrarmos ao Senhor, Ele vai encher os nossos celeiros. E há uma condição em cada um dos mandamentos que o Senhor tem nos dado. Se nós formos fiéis ao Senhor, se nós honrarmos ao Senhor, se nós devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas, Ele vai encher os nossos celeiros. E nem só isso, Ele vai nos dar mais alegria, saúde, paz. O Senhor, Ele quer receber a honra, a nossa honra, porque Ele é merecedor da nossa honra. Então, nesta noite, vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Que Deus nos dê a graça dele para sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Tá bom? Se você quiser devolver os dízimos e devolver as ofertas, você pode fazer transferência, você pode vir devolver aqui na igreja, você pode fazer um Pix. O Pix, tá na moda agora, então você pode devolver as ofertas e os dízimos com o Pix. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e rendemos graças ao Senhor, porque mais uma vez estamos aqui para louvar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas e obedecendo a um dos mandamentos que o Senhor tem deixado para nós. Muito obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem deixado os nossos celeiros cheios. Muito obrigada, Deus, pela provisão de cada dia. Esteja abençoando cada pessoa que devolveu o seu dízimo e que ofertou nesta noite. Abençoa também aqueles que não puderam e dá condição para que eles possam devolver. Em nome de Jesus é que eu oro nesta noite. Amém. Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Esse é o momento da ministração da palavra e se você está vendo aí, você deve estar vendo já o título dessa palavra, né? É o poder da obediência. E o texto que nós vamos abordar para essa ministração está lá em Jeremias 35. Se vocês têm acompanhado um pouquinho aí das minhas palavras, vocês vão observar que eu ainda estou aí dentro de Jeremias. Então vamos lá, porque é um texto um pouquinho grande, mas vai dar tempo da gente ler. Jeremias 35, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias.
Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Vamos para o versículo 5 agora, vamos ler até o 10. Diz assim: Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: Não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão. Não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim, vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casa para nossas moradias, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Agora para o versículo 12. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e, contudo, vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveriam converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados, mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos Recabitas: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou. Têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos e o Deus de Israel: Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Que história incrível essa da família dos descendentes de Recabe, né? Dos descendentes de Jonadab. Tem tantos ensinamentos apenas aqui nesse capítulo 35 que eu já poderia fechar a Bíblia e ir embora. Mas vamos conversar um pouquinho. Sobre essa família, né? Sobre a família de Recabe, a gente não vai encontrar muitos outros relatos sobre eles na Bíblia. Em 1 Crônicas 2 vai ser o primeiro momento que a gente vai ouvir falar de Recabe, onde fala da descendência de Judá. E lá em 2 Reis 10, né, se vocês tiverem curiosidade depois, para querer, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre quem foi Jonadab, lá em 2 Reis 10, no versículo 15 em diante, vai contar brevemente um pouquinho sobre Jonadab. Jonadab ajudou o rei Jeú a derrubar todos os ministros de Baal. Mas só aqui no capítulo 35 de Jeremias, nós iremos entender um pouquinho quem é esse povo, né? Quem foi Jonadab e o que ele pediu para esse povo, né? Essa comunidade de Recabe. Aquela comunidade, aquele povo já estava há um tempo, já estava aí algumas gerações obedecendo às ordens de um homem, né? De um antepassado deles. E essa pessoa pediu que eles fizessem algo que nem estava nas leis judaicas, né? Era algo que não fazia exatamente parte das leis de Moisés. Claro que era algo que não era contra os princípios de Deus, tá? Como nós lemos aqui, vocês viram que não era nada contra aquilo que o próprio Deus é a favor. Então essas ordens, elas não eram tão simples assim, né, gente? Ordens que nem eram tão fáceis de cumprir. Por exemplo, não beber vinho. Vinho era uma bebida daquela época muito comum. Seria como o nosso suco e o nosso refrigerante hoje em dia, que não pode faltar em festa alguma. Não construir casas.
Poxa, casa fala de segurança, né? Para mim, que casa é bem mais quentinha que uma tenda. Então, eles não podiam criar raízes num local, não cultivar a terra. Imagina se eles quisessem comer frutas, verduras, hortaliças, ou ia ter que ser na base da compra, ou ia ter que ser na base da troca, já que eles não podiam cultivar suas terras, né? E tem mais, essas ordens não eram apenas para serem cumpridas, era para ser passada de geração em geração. Então essas ordens eram para ser passada para os seus cônjuges, para os seus filhos e assim por diante. Não podia ser quebrada, né, essas ordens. Pensa num negócio difícil que Jonadab pediu para o povo dele, viu? Não era algo muito simples de se cumprir, mas Recabe cumpriu, a comunidade de Recabe cumpriu, toda essa geração cumpriu. Cumpriu tão bem que eles serviram de exemplo para os judeus. Eles serviram de exemplo para o próprio Deus usar eles como um exemplo para o povo de Judá, né? E Deus mostrou para Judá, para os judeus, o quanto eles estavam sendo infiéis, fracos, né? O quão eles estavam sendo desrespeitosos com as leis de Deus, o quão libertino eles estavam sendo, porque os recabitas estavam cumprindo uma ordem de um homem e os judeus já tinham tido tantas oportunidades, né? Porque desde a libertação de Israel, quando Deus tirou o povo ali do Egito, Deus vinha tratando esse povo, né? Tentando conversar com esse povo, tentando endireitá-lo, ensiná-lo, moldando, criando princípios, criando regras através dos seus profetas, através dos homens de Deus que eram levantados para ensinar aquele povo. Entrou o rei e saiu o rei, e aquele povo não se curvava de fato aos mandamentos de Deus. Então Deus ele vinha com promessas boas, né, para aqueles que seguissem os princípios dele, o que estava na sua lei, o que era proposto por ele, mas também Deus vinha com promessas para aqueles que desviassem dos seus caminhos, né? Deus também estava avisando, olha, se vocês continuarem aí nesse caminho, vocês terão dias ruins, vocês terão tragédias, né? Vocês terão terras infrutíferas, vocês terão guerras. Então, Deus estava avisando os dois lados para eles, tanto se eles voltassem para um caminho bom, como seria se eles continuassem num caminho ruim. Mas parecia que o que Deus falava para aquele povo era a mesma coisa de nada, né? Porque se vocês lerem o livro de Jeremias, vocês vão ver que do início ao fim é Deus tentando falar com aquele povo. É Deus tentando mostrar para eles, olha, se convertam, voltem para o bom caminho, se desviem do mau caminho, vai acontecer isso. Deus estava avisando. Ao contrário da comunidade de Recabe, né, que seguiu fielmente o que um homem da sua geração, da sua família, pediu para eles, né? E como que eles conseguiram inculcar isso nos filhos deles, né? Passar de geração em geração. Como que eles conseguiram fazer isso? É algo até que tinha que ter com mais detalhe aqui na Bíblia, né, irmãos? Para a gente poder pegar essas dicas, porque pensa em algo que é difícil, é você passar regras, costumes de geração em geração. Fazer com que aquilo entre, né, seja inculcado nos seus filhos, que seus filhos inculquem nos seus filhos e assim por diante. Não é algo tão simples. Mas o que eu aprendo com tudo isso? Né? O que eu tiro de lição com essa história incrível da família de Recabe? Bom, primeiro eu percebo que Deus ele se agrada quando nós cumprimos regras e princípios que nos é proposto por nossos líderes, sejam eles líderes familiares, líderes cristãos, líderes do trabalho, até mesmo líderes governamentais, que é algo que Paulo nos instrui lá em Romanos 13, né? Então, a intenção é que nós estejamos de acordo com as regras também do céu, né? Aquilo que Deus já nos pediu, se as leis aqui da terra não estão em desacordo com o que Deus já nos pediu, nós temos dever, nós temos liberdade e responsabilidade de cumprir essas regras. Então nós devemos cumprir as regras aqui, né? As regras aqui na terra, nós devemos sim cumprir tudo que nos é proposto, né? Durante a nossa vida, né? Durante a nossa vida muitas coisas nos é proposta. Por exemplo, acho que um dos primeiros momentos que a gente começa a obedecer regras é na infância, né? Como filhos, né? Na nossa infância, ali na adolescência, para parte da juventude e alguns até na vida adulta, né? Dependendo aí de quanto tempo eles ficam ali sobre a guarda dos pais, né? Mas é algo que como filhos a gente vive muito tempo ouvindo regras e leis, e é a oportunidade também dos pais inculcar várias regras na cabeça dos seus filhos. Tem alguns princípios que eu venho tentando inculcar, mesmo eu estou usando a palavra inculcar porque é realmente para tentar colocar na mente, né? Não deixar sair da mente. Que eu tenho tentando inculcar na cabeça das minhas filhas, que eu falo assim para elas, criança desobediente só perde, criança desobediente só se machuca.
E eu falo um pouco mais aí já para a maiorzinha, que entende um pouco mais, né? Falo para ela que filhos que obedecem os seus pais, eles são muito abençoados, eles são muito prósperos, né? Filhos que, de fato, seguem aquilo que os pais falam, eles são abençoados por Deus em tudo. E aí eu falo para ela, ó, leva isso como lema na sua vida, né? Você quer uma vida próspera, você quer uma vida cheia de portas boas para serem abertas, obedeça aos seus pais, né? Obedeça aos seus pais. Seja uma pessoa tão obediente a Deus como aos seus pais. Vocês não fazem ideia do quanto esse princípio é um segredo de sucesso para a vida de alguém. Eu sei que muitos que estão me ouvindo talvez já estão casados, não moram mais com seus pais e não estão mais submissos à autoridade dos pais. Mas se você tem filhos, passe esse lema para os seus filhos. Vocês não fazem ideia como eles serão abençoados em estar sendo obediente às regras que você passou para ele, aos princípios que você passou para ele. E se você está me ouvindo aí que ainda mora com seus pais, se você é um adolescente, é um filho que ainda está sob a responsabilidade dos seus pais, toma isso para você, toma isso para sua vida hoje, porque a obediência, ela é poderosa. Obedecer aos pais, obedecer às autoridades da nossa vida, ela é poderosa. Ela é um caminho de sucesso que vocês não fazem ideia do quanto isso funciona. É a fórmula para o sucesso, viu? E se infelizmente você passou por esse período, né, com seus pais, e talvez você não foi uma pessoa tão obediente assim, e talvez se você se analisa, você acaba identificando que você está colhendo frutos que não eram frutos que você gostaria de colher, fique calmo. Ainda tem como você ter uma vida de obediência daqui para frente, não importa se você já é casado, onde você está. E sabe como? Obedecendo. Simples assim, obedecendo. Obedecendo onde você está. Todos os dias nós temos oportunidade de agradar a Deus e cultivar bênçãos nas nossas vidas através das obediências que nos é propostas, através das regras que nos é proposta, através dos princípios que nos é proposto no dia a dia. Se você trabalha, seja obediente lá no seu trabalho, com o seu chefe, com as leis do seu trabalho, com os horários, com os princípios lá dentro. Se você estuda, seja obediente lá na sua escola, na sua faculdade, com seus professores, com seus coordenadores. Cumpra as regras do local onde você mora, seja do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Se você congrega em uma igreja, seja fiel à sua igreja, seja fiel aos princípios da sua igreja, às orientações do seu pastor. Vocês não têm ideia o quanto isso é importante. Se você é casado, respeite o seu cônjuge. E eu não estou aqui dizendo que é só a esposa respeitar o marido. Não, eu estou dizendo do contrário também. O marido respeitar a sua esposa. Há uma importância muito grande nesse princípio, de um respeitar o outro. E cumprir essas leis, respeitar essas leis, traz muitas bênçãos e prosperidade para as nossas vidas. Pelo tipo de regras que foi pedido para a família de Jonadab, muitos já poderiam ter questionado essas regras e falado, não, vamos parar de seguir isso aí porque não tem cabimento, a gente precisa construir uma casa num local, a gente precisa plantar. Qual o problema da gente tomar um vinho, principalmente naquela época, né? Mas por mais difíceis que aquelas regras eram, e talvez por mais absurdas para alguns aquelas regras eram, eles não deixaram de obedecer, eles não deixaram de cumprir aquelas regras, né? Se a gente, por exemplo, pensar hoje em dia, qualquer outra pessoa teria questionado essas regras, não teriam? Com certeza teriam. E olha só o quanto foi importante para a descendência de Jonadab ter cumprido isso diante de Deus. Se a gente lembrar lá do versículo que nós acabamos de ler, lá no finalzinho, versículo 18 e 19 do capítulo 35 de Jeremias, diz assim, Jeremias disse à comunidade dos recabitas, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Olha só, Deus observou esse povo, Deus olhou essa comunidade. Então, não pense você que Deus não te vê, não pense você que está obedecendo e seguindo uma vida correta que Deus não está te vendo, porque Ele está te vendo. E o 19 diz assim, por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Tem uma outra versão que fala um descendente que esteja na minha presença. Eu gostaria que jamais faltasse na minha família um descendente que servisse a Deus, um descendente que estivesse na presença de Deus. Que promessa maravilhosa! Olha o quanto que a obediência tem poder.
que poder a obediência tem, não? Mas, infelizmente, pessoas como a comunidade de Recabe têm sido minoria entre o povo de Deus. Como já era naquela época, né? Cada vez mais as pessoas, elas estão como os judeus daquela época, né? Desse exemplo que nós vimos aqui em Jeremias, ouvindo grandes homens de Deus falar sobre a palavra de Deus, falar sobre a importância de se desviar dos seus maus caminhos, sobre que nós precisamos nos arrepender, viver uma vida de santidade, né? Seguir a Jesus, receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas para muitas pessoas ainda, elas não têm dado importância para esse tipo de mensagem. Tem entrado num ouvido e tem saído pelo outro. E talvez você pense, mas aqueles judeus, eles estavam totalmente errados, eles estavam idolatrando outros deuses, eles estavam adorando e servindo a outros senhores daquela época. Eles estavam até cumprindo princípios e costumes de outros povos que nem era o povo dele. E isso é gravíssimo diante de Deus. E aí você pensa, eu nunca faria isso, jamais faria igual a eles. Mas se nos analisarmos, se começarmos a analisarmos todos os dias a nós mesmos, tá? Falando para você se analisar. Não para você analisar o vizinho do lado, o colega do lado, seu irmão, não, para você se analisar. Quantas pessoas, talvez, ou nós, né? Quantos de nós não estamos igualzinhos a eles? Quantas pessoas deixam de cultuar a Deus dentro de um templo, mas não deixam de festejar, não deixam de passear, não deixam de visitar as pessoas? Quantas pessoas se submetem às regras e assiduidades do seu trabalho, que não é errado, não estou dizendo que é errado, mas elas não se submetem aos princípios cristãos, às regras da comunidade onde ela convive, das programações da sua igreja. Quantas pessoas maratonam séries e filmes, mas elas não conseguem orar por mais de 30 minutos. 30 minutos ainda é muito, né? Tem gente que não consegue nem 10. Quantas pessoas não conseguem ler 3, 4, 5 capítulos da Bíblia? Quantas pessoas acordam de madrugada para ir à academia? Acordam com o sol mal nascendo para ir à academia, mas não participam de uma campanha de oração com seus irmãos na sua igreja, que seja por um breve tempo. Quantas pessoas aderem aí a um tal de jejum intermitente? Vocês já ouviram falar? Pois é, pesquisem aí. É uma moda agora para as dietas. Quantas pessoas aderem a esse jejum intermitente, mas não aderem a um jejum espiritual, um jejum em prol da sua vida espiritual, da sua vida ministerial, da sua família? Quantas pessoas preferem falar mal do seu próximo do que orar por ele? Sinto lhes dizer, mas quando fazemos muitas outras coisas seculares e não fazemos tão quanto para Deus, também estamos idolatrando a outros deuses. A gente tem a mania de achar que deuses é só algo esculpido, né? Aquilo que é para ser uma bênção em nossas vidas pode estar se tornando uma maldição, porque estamos administrando mal nosso compromisso diário, aquele compromisso do dia a dia, que é algo muito comum, que é algo muito normal, mas se a gente administrar mal, ele pode, infelizmente, ser algo ruim para as nossas vidas. Talvez estamos idolatrando o trabalho, talvez estamos idolatrando a família, talvez estamos idolatrando o bem-estar, né? Academia, o regime, esportes, talvez estamos idolatrando séries, filmes, redes sociais, amigos. Tudo que você coloca acima de Deus se torna o seu Deus. E você pode estar sendo um idólatra de coisas que você nem imagina que você seja. Tem pessoas que colocam até a igreja acima de Deus. Tem pessoas que ela vem para a igreja, ela participa de tudo, ela oferece seus serviços para a igreja, ela oferece a sua mão de obra, o seu intelecto, né, o seu tempo para a igreja, mas também é só isso. Ela não faz mais nada. Ela não cultua Deus em casa, ela não tem tempo com Deus em casa, ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não tem comunhão com Deus. E se brincar, ela não ora nem da igreja. Está tão automático ali dentro que nem ali dentro mesmo ela ora. Se não nos policiarmos, até a igreja pode estar sendo um Deus nas nossas vidas. Observem que tudo que eu mencionei são coisas boas, são coisas muito boas, são bênçãos, são ações saudáveis para as nossas vidas, que nós temos que sim incluir nas nossas vidas. Mas aquele famoso ditado, né, cabe bem aqui nesse momento. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então a gente precisa cuidar de toda a dose da nossa vida, do que nós temos trazido para a nossa vida. Eu sei, irmãos, é um pouquinho duro ouvir isso. Eu sei, também é duro para mim. Também é duro para mim ter que falar um pouquinho sobre isso, mas saibam que cada palavra dessa ministração, ela serve para mim, primeiramente. Para mim aprender, para mim me analisar, para me ensinar. E o que Deus, ele
Ele nos ordenou, de fato, não é nada muito fácil, né? Andar no caminho reto, andar no caminho de santidade, não é algo muito simples. Ser uma pessoa justa não é algo muito simples, eu sei disso. E quem acha que é fácil servir a Jesus e andar nesse caminho reto 100%, eu imagino que deve estar meio relaxado aí, né? Achando que está certo e talvez não está tão certo assim. Porque não é à toa que cada vez mais nós temos pessoas adeptas ao cristianismo, né? Mas na verdade a gente olha a conduta e a conduta não é bem assim em relação ao que a Bíblia nos pede, né? Jesus diz que quem quer seguir a Ele deve tomar a sua cruz e negar a si mesmo e depois segui-lo. Isso está lá em Mateus 16, 24. Servir a Deus, servir a Jesus é ter uma vida de renúncias. E vida de renúncias não é nada fácil, mas é recompensador. Não quero aqui só desanimar, não estou dizendo que a vida com Jesus não é fácil para desanimar. Pelo contrário, eu estou dizendo que realmente não é fácil para que você entenda que talvez os seus dias difíceis, todo mundo está passando por eles também. Todo mundo tem dificuldade, sim, de servir a Deus, de estar numa vida correta, uma vida em santidade. Mas a comunidade de Recabe, ela viveu uma vida de renúncia, né? E eles foram recompensados por isso. Eles viveram essa vida de renúncia e passaram essa vida de renúncia para os filhos, para o cônjuge e assim por diante. E eles foram recompensados por isso, né? Já os judeus, eles não quiseram renunciar tanto assim, não quiseram dar ouvidos para os mandamentos de Deus e eles também sofreram com isso, né? Observem que as consequências, elas podem ser boas, como podem ser consequências ruins. Que tipo de consequência você quer? As consequências da família de Recabe, né, que foram consequências que agradaram a Deus de tal forma que eles foram usados como exemplo e ainda tiveram promessas por toda a sua descendência. Ou as consequências dos judeus, que não se dobraram aos homens de Deus, que se levantaram para alertá-los e em consequência sofreram com guerras, fomes, morte e exílio. Eu te oriento a escolher as consequências da família de Recabe. E te alerto, não será fácil. Não será fácil renunciar a prazeres, diversões, descansos, vontades. Não será fácil. Mas eu posso te garantir que será recompensador. Eu posso te garantir que as portas do céu podem se abrir na sua vida cada vez que você renuncia a algo. Eu posso te garantir que você também não está só nessa caminhada. Você não está só nessa caminhada. Porque Jesus, ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar nesses dias difíceis, né? Para nos ajudar nas nossas fraquezas. Sabe aqueles dias de vontade de desistir de tudo? Sabe aqueles dias de vontade de não orar, de não ler a Bíblia, de não ir para a igreja, de não cultuar a Deus, de não perdoar, de não amar? Pois é, eu também passo por esses dias e eu sei que você aí do outro lado também passa por esses dias. Mas o Espírito Santo, ele pode nos ajudar nesses dias, ele pode nos ajudar com as nossas fraquezas, ele pode nos ajudar a nos fortalecer dia após dia. Ele pode acender a chama dentro do nosso coração nesses dias difíceis, porque ele é o nosso ajudador, ele é o nosso melhor amigo. Então dias ruins virão, mas não siga o caminho dos judeus. Pelo contrário, siga o caminho da família de Recabe. O Espírito Santo de Deus, ele pode nos ajudar a passar por esses dias de renúncias aqui na terra, até que Cristo venha. Pois se tem algo que eu tenho entendido de Deus, é que Ele espera que sejamos fortes e fiéis até o fim. É até o fim. E conte com o Espírito Santo de Deus para te ajudar nisso, para te ajudar nesses dias, para te ajudar até o fim. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento para a gente ter essa força, igual a família de Recabe teve, que o Espírito Santo possa nos ajudar nesse momento para a gente ser forte e fiel àquilo que Deus nos pede e a gente poder ter as mesmas promessas que os recabitas tiveram, de não ter ninguém da nossa família longe da presença de Deus. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Eu quero também pedir com que cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, Pai, que ela possa de fato ter sido ministrada por essa palavra, que ela possa ter entendido primeiramente, não aquilo talvez que eu gostaria de dizer, mas aquilo que o Senhor sabe que ela precisa entender,
Espírito Santo de Deus, eu peço nesse momento que o Senhor fortaleça cada coração, cada pessoa que tem tido dificuldade de cultuar a Deus, cada pessoa que tem tido dificuldade de ler a Tua palavra, cada pessoa que tem tido dificuldade de estar num caminho reto, de estar numa vida em santidade, de pedir perdão pelos seus pecados, de se arrepender. Espírito Santo de Deus, o Senhor foi aquele que Jesus deixou aqui na terra para nos ajudar. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, ajuda cada pessoa que está pedindo a sua ajuda nesse momento, ajuda cada pessoa que está querendo se fortalecer em Deus, mas sozinha ela não tem conseguido. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa ajudar essas pessoas. Eu peço que o Senhor possa me ajudar também, Paizinho Santo, a ser uma pessoa firme e forte na Tua palavra. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um que está me ouvindo nesse momento e que essa palavra venha frutificar no coração delas. Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês gostaram? Esperamos que sim! Ei, galerinha, se inscreve no